Muito bem, baseado em fatos reais, eu quero falar hoje sobre vida após morte. O que é vida após morte? Vida que a pessoa, nessa terra, nós temos corpo, alma e espírito. Então nós temos a tendência de viver tanto no mundo material em que vivemos, nós temos a matéria, que dá o prosseguimento. Tempo determinado é de apenas 80 anos a 100 anos. É o tempo determinado por Deus nas nossas vidas aqui nessa terra. Mas se a gente vai olhar nas passagens dessa vida para outra, então a gente vai olhar que nós temos nossa alma é viva sempre. Nós somos vivos. Só a matéria que desfaz, termina e continua procedência. Então nós partimos dessa vida para outra e damos prosseguimento. Enquanto estamos na Terra, vivemos nessa matéria. Ou seja, nós vivemos na matéria na Terra o tempo determinado, como eu falei, de 80 a 100 anos. Agora, no partir da Terra, nós temos um destino. Temos um destino a tomar, primeiramente, ou o paraíso ou o Hades. Desses dois destinos nós temos que tomar. Causa, claro, que nós aceitamos Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus e são salvos, o destino é o paraíso. Mas para aí, não é só isso aceitar Jesus, é seguir seus mandamentos, é obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia manda, tudo certinho, para um dia entrar no paraíso. Se não houver obediência, jamais a pessoa vai entrar lá, de jeito nenhum. E o contrário, o destino é junto com os ímpios, direto para o Hades. E os anjos caídos, quando eles estão lá também. Isso que a Bíblia nos ensina, sobre vida após a morte, né? Então, sobre vida após a morte, é isso que a Bíblia nos ensina. Vejamos para citar o que eu estou falando aqui, vejamos a passagem de Lucas 16 e 19. Fala que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que simboliza que é o paraíso. E diretamente foi levado o rico também, foi sepultado e foi levado pela morte, pelo demônio da morte, direto para o Hades. Então, é como eu vejo, quando uma pessoa parte ímpia da terra, uma pessoa que não tem Deus, quem leva é um demônio, que leva a pessoa, os demônios que levam a pessoa direto para o Hades. Que não é um, às vezes é mais de um. Mas o demônio da morte que leva a pessoa para o Hades, espírito da morte. E quem leva o crente para o paraíso é o anjo de Deus. Ou seja, pode ser até o anjo Gabriel, pode ser os anjos de Deus que levam. Gabriel que leva a pessoa direto para o paraíso. Então nós não saímos sozinhos dessa terra, porque é muito perigoso. Por quê que o anjo de Deus leva a pessoa diante do paraíso? Porque se a pessoa no caminho parte só, salva, ela está sujeita a ser atacada pelos demônios. Então, por isso que ela é levada pelo anjo de Deus. E outra coisa também, agora, aquele que parte sem a salvação, aí não tem guarda nenhuma de anjo para guardar ele no caminho, porque ele vai direto para o Hades. Aí os demônios pegam ele, faz o que quer. Essa é a tendência de vida após a morte. Então, o que eu estou explicando nesse vídeo aqui, sobre a passagem. Lá no Hades, a Bíblia diz que é o lugar de tormento eterno, um lugar de tormento que já pode-se dizer que não é eterno, porque vai ser findado, vai passar para o lago de fogo, mas é um lugar de tormento até o dia do juízo final, onde as pessoas estão sofrendo desde agora. Tem muita gente que fala, mas partiu dessa vida, vai para melhor? Não, é o contrário, a pessoa partiu dessa vida, se partir com Jesus, vai para o melhor, vai para o paraíso, descansar, onde não existe dor, onde não existe tristeza, onde não existe angústia, onde só existe a paz, a alegria, a harmonia, né? Onde existe o louvor, que o jardim de Deus, as flores cantam, né? Esse é o lugar do salvo.
Mas o lugar de quem parte-se a salvação é diferente, é sofrimento. Tudo aquilo que fez na terra vai representar lá, porque a pessoa parte com o corpo daqui da terra representando lá. Se partiu quebrado, ele vai se apresentar quebrado lá do acidente. Se ele partiu da maneira que ele partiu, ele vai chegar lá. Ou se foi numa dor, no sofrimento, ele vai ter esse sofrimento lá pior, o dobro ainda. Então é assim que acontece a vida após a morte. E tem uma coisa, lá a pessoa sente sede, lá a pessoa não pode vir para a terra, porque a Bíblia diz que o rico teve sede, mandou que Lázaro colocasse a água, o dedo sobre a língua, molhasse com o dedo e colocasse sobre a língua dele, porque estava ardendo naquelas chamas do fogo. E mandou e pediu para Abraão que liberasse Lázaro para vir pregar na terra para 5 irmãos, para não parar naquele lugar. E Abraão disse que a Deus disse para ele, filho, lembra que lá não dá, se mandar Lázaro, precisa passar pelo processo de ressurreição para chegar até lá. E se Lázaro ressuscitar lá, ninguém vai acreditar nele. Então fica difícil isso aí acontecer. Então não dá. Porque a Bíblia diz bem claro que a pessoa que partiu está destinada, a pessoa morrer uma vez e depois disso o juízo. É cumprimento da palavra de Deus. Mas pastor, quem é que vem aqui na terra? São os demônios familiares que faz sucesso, que vem num parente, vem num avô, vem num tio, que faz esse movimento na terra. São demônios. Não são pessoas que vêm, aparecem na terra, que partiram e voltaram à terra. Não mesmo. Os mortos não têm comunicação com a gente. Porque muitos mentem e dizem que os mortos têm comunicação, se comunicam com os vivos. Não mesmo. Jamais se comunica. Isso aí é mentira de Satanás. Não existe isso aí. Então a pessoa que partiu salva não volta mais na terra. A pessoa que partiu sem salvação também não volta. Há um abismo entre vós e entre nós, para que não possa passar de lá para cá, nem daqui para lá. Essa é a palavra de Deus bem clara e bem explicada. Para finalizar esse vídeo, então eu vou dizer, deixa um recado para você se despertar cada vez mais, porque hoje em dia existe o espírito de engano, não só em todas as áreas assim na terra, até mesmo dentro das igrejas, para enganar muitos se querem, porque tem muitos que ainda acreditam nessas coisas assim, mas não devemos acreditar. Que Deus abençoe cada um, esse vídeo em nome de Jesus. Amém.